que o Haddad peça para sair. Pede para sair, Haddad. O negócio tá feio mesmo, né, Melão? O Macon. E ao mesmo tempo o Lula hoje indo para uma feira de livros em Bogotá. Tá tudo tão bom que Lula foi para Colômbia, uma viagem pertinho, 6 horas de voo, né, para Bogotá, para uma feira de livros. Está tudo certo. E o Haddad não se entendendo. E aí, ontem, o Macon, no programa do Pavinato à noite, Pavinato lançou uma charada ontem. Qual é a música... Quem assistiu vai já saber a resposta. Qual é a música que define a relação Lula e Haddad? É uma charada. Se você não assistiu o Pavinato ontem, lanço para você. Qual é a música, Macon, que define a relação Lula e Haddad? Quer dar um chute? Qual é a música? Eu sou péssimo em charada. É? Em nome de música? Molavo, quer chutar? Não? Cara, não? A música que define a relação Lula e Haddad, não? Melão, quer arriscar? Difícil, hein? Deve ser alguma sertaneja aí, pode ser ou não? Não. João Vitor Teófilo, charada. Que música, nome de música que define a relação Lula-Haddad. Qual é? Um chute? Não faço ideia, Pitor. Dá uma pista. Não é sertaneja, é uma MPB, uma música popular brasileira. Gabi, quer dar um chute? Não está pensando nisso, está pensando nas manchetes aqui do Pingback. Estou aqui na produção. Então, desculpa, Gabi, não vou te atrapalhar. Você trabalha e a gente atrapalha. Dá a dica do cantor, pelo menos. Vou dar a dica do cantor. Elis Regina. Elis Regina. É das antigas também, né? Posso definir? Posso? Qual é? Pinguim acertou. O bêbado e o equilibrista. Muito bom. É isso aí. Ô Macon, é o bêbado e o equilibrista. É Lula e Haddad a relação entre os dois. E o Haddad não pede para sair, o Brasil descendo a ladeira, hein, Macon? Só um parênteses, né? Saída do Lula à Colômbia, ele vai encontrar o presidente colombiano lá, que é muito mal avaliado, né? A Colômbia foi governada por décadas pela direita. E aí o povo disse, não, agora eu quero sofrer, né? Daí eles elegeram um ex-guerrilheiro, né? E aí agora estão contando os dias para terminar o mandato do cidadão lá, porque ele está muito mal avaliado. E o Lula, ele usou essa feira de livros, sendo que ele mesmo disse que nunca leu um livro, né? Uma coisa engraçada, é que ele ir numa feira de games sem nunca ter jogado um videogame. Não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, como ele já perdeu a dignidade assim, de mentir faz muito tempo, ele também não se importa. E eles vão lá discutir a Venezuela, né? Essa que é a verdade. A Venezuela hoje se tornou um problema para os dois, porque eles defenderam o Maduro perante o mundo, inclusive, né? E o Maduro descumpriu tudo que... Quem poderia imaginar que Maduro descumpriria o que prometeu, né? Ele perseguiu, prendeu e vai saber se não matou muitos opositores. E hoje isso é um problema, já que ele foi recebido aqui no Brasil com tapete vermelho, com verniz de democrata, né? Coisa que a gente sabe que ele não é, e essa narrativa aí eles perderam. Sobre a questão do Haddad, a gente já vem alertando, eu acho, né, Pistola? Quem acompanha o programa há bastante tempo sabe que quarta sim, quarta não, eu falo sobre a situação econômica que ela vem se agravando. A gente teve uma imposição de muitos impostos deste governo, o último agora foi o DPVAT, mas enfim, essa retirada de renda das pessoas, ela vai começar a causar grandes problemas, né? Porque as pessoas elas começam a ter menos dinheiro no bolso, e isso se reflete na questão econômica. Se não bastasse, é um governo que gasta demais, né? O Lula conseguiu, em pouco mais aí de um ano, colocar o nosso país já com déficit de mais, ele já gerou 1 trilhão de déficit, 1 trilhão, a gente não consegue nem ter noção do que é 1 trilhão, né? A gente fala, 1 trilhão, o bilhão já é difícil para nós entendermos, né? 1.000 bilhões é pior ainda. Então é insustentável a política econômica empregada pelo Fernando Haddad, que inclusive mentiu, né? Ele disse que traria o déficit zero em 2023, depois ele entregou aí um déficit enorme de 2% do PIB, depois ele mentiu que em 2024 a situação estaria resolvida, e também não está, a gente vai ter um déficit gigantesco de novo, está faltando dinheiro para a Universidade Federal, está faltando dinheiro para um monte de coisa que precisa. A pergunta que fica é, aonde está indo tanto dinheiro? Onde vai tanto dinheiro? A gente não vê obra, a gente não vê programas novos, a gente
sabe que uma boa parte do dinheiro vai para os artistas, que agora não salvam mais a Amazônia, né? A gente não, mesmo tendo recordes de queimadas, eles não fazem mais nada. A gente sabe que uma parte do dinheiro vai para a imprensa para tentar passar um verniz de democrata, de um bom gestor para o Lula, mas aonde está indo tanto dinheiro, né? Ali isso está começando a refletir. A Bolsa do Brasil hoje, mas eu não como Bolsa. A Bolsa ela reflete a expectativa futura da economia. Quando a Bolsa cai, ela está dizendo o seguinte, futuramente o Brasil vai estar quebrado. Hoje a Bolsa do Brasil, está inclusive uma reportagem sobre isso, é a pior do mundo para se investir. Quando tu pega a questão da nossa moeda foi a mais desvalorizada, ela conseguiu ser mais desvalorizada que próprio peso argentino lá, que tem uma inflação de 11%. Então, assim, as pessoas que votaram no PT deveriam ser responsabilizados por essa tragédia econômica que a gente está vivendo. A questão dos alimentos, né? Se falou tanto que o pobre ia comer picanha. O pobre não está conseguindo comprar batata, Pitoli, comprar tomate, né? Então, é uma situação assim, e quem poderia imaginar, já que o Fernando Haddad foi o pior prefeito que São Paulo já teve em índices de aprovação. Vocês devem lembrar, não sei se tu lembra, Pitoli, que ele fazia era 1 milhão para fazer 1 quilômetro para pintar ruas. O Melão deve lembrar disso, né? Lembra que ele pintava a ciclofaixa? Custava 1 milhão para pintar uma ciclofaixa. Dinheiro que a gente sabe para onde é que vai, não tem. Então, assim, a situação econômica nossa do país, olhando o futuro, ela é muito ruim se a gente pegar a questão dos juros futuros. Para vocês terem uma ideia, estão sendo fechados contratos de praticamente 1% líquido ao mês com contratos de 2045. Isso demonstra a erosão fiscal que a gente está vivendo. O país está gastando indiscriminadamente, sem gerar nada de crescimento, sem gerar eficiência, sem gerar nada, e a gente está indo para um caminho, um brete terrível. Você está me dizendo que a gente está prestes a viver algo que a gente ainda, por mais que esteja difícil, tem supermercado vendendo azeite parcelado. Né? Tem supermercado que chega lá, azeite, em até 6 vezes. Tá um negócio absurdo. Né? Mas você está me dizendo que o que está por trás disso tudo e que nós aqui, do andar de baixo, ainda não percebemos, a situação ainda é muito pior do que aparenta agora, Macon, é isso? Então, para a gente concluir na linguagem que o povo entende, é isso, então? Vamos lá, Pitoli. A economia, ela não é algo imediato. A economia é como uma plantação. Se tu plantar vento, tu vai colher tempestade. Essa é uma frase que todo mundo conhece. O que nós estamos vivendo hoje é basicamente o seguinte. Vamos supor que nós tínhamos um relacionamento tóxico, né, que o homem agredia a mulher. Enfim, se separaram. Depois, com o tempo, o homem decidiu mandar algumas flores, né, saiu da cadeia, se é que vocês me entendem, né? Tinha os amigos fazendo uma propaganda boa, que o cara mudou, que agora vai. E a mulher decide voltar para o rapaz. O rapaz começou a ficar agressivo de novo e tal. E nós estamos na época do ficou agressivo de novo. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque o governo Dilma Rousseff, aquela quebradeira que a gente teve em 2015, se vocês pegarem os índices econômicos da época, vocês vão ver como eles começam a se esfarelar. A questão do juro futuro subindo, a questão da bolsa caindo, a questão do investimento externo saindo, né? E nós estamos vivendo a mesma situação agora. Então a gente já sabe o que vai acontecer. A economia, Pitoli, ela não é chamada de ciência à toa. Ciência é aquela coisa que existe algo por trás que tu consegue explicar. Então, todos os países do mundo que adotaram uma política econômica de gasto indiscriminado, que é o que está acontecendo no Brasil, né, de aumento de impostos indiscriminados, de asfixiamento do setor produtivo por causa da questão do imposto, eles quebraram, né? Eles quebraram. E é o que a gente está vivendo agora. Então, a gente já viu esse filme, nós já deveríamos ter aprendido com isso, mas infelizmente foi depois que os amigos fizeram uma propaganda, né? A mulher estava com um cara bacana, né? Um trabalhador, um cara que estava colocando ordem em casa, largou o cara para pegar o cara que tinha batido nela, que tinha sido preso. É o que o Brasil fez. O Brasil estava num caminho de prosperidade, Paulo Guedes, os números mostram, não foi o que estou falando. Nós estávamos lá com a questão fiscal ajustada, né, a bolsa subindo, os juros futuros caindo. Marcon, o que é essa questão de juro futuro? Juro futuro, pessoal, é quanto nós vamos ter que trabalhar para gerar imposto, para pagar esse gasto indiscriminado que está acontecendo agora. Mas, Marcon, como assim? É como eu sempre uso aqui, a família ganha 5 mil, decidiram ir para a Disney em 24 vezes.
Essa viagem para Disney, que se fosse à vista custaria 20 mil, ela vai custar 80 mil. Esses 60 mil vão sair da onde para pagar o juro? Do trabalho da família. É a mesma coisa do país, Pitoli. Nós vamos gerar impostos, pagar mais impostos, trabalhar mais para pagar essa insanidade que está sendo feita agora. E pior, o próprio Haddad, que mentiu para o Congresso já por 2 anos seguidos, né? Esse arcabouço fiscal que nem ele sabe explicar o que é, e eu estou sincero em dizer que ninguém sabe, porque é um emaranhado de absurdos, foi colocado num projeto, ninguém sabe explicar. Né? Ele agora disse que o próximo presidente, olhem só que coisa assim, absurdaça, assim, em 2028 nós vamos ter um superávit. Nós estamos falando de 20, nós estamos falando aqui 4 anos. Quanta coisa. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Ele é assim, é um incompetente. É que nem botar eu e tu dirigir um avião, pilotar. Você não vai saber. Nós não temos condição de fazer. É o nosso ministro da Economia. Ele não tem ideia do que ele está fazendo. Mas o que ele está fazendo é destruindo um país que estava no rumo certo. E quem fala isso não sou eu. São os números da economia.